Oi, tudo bem contigo? Eu sou a Maria e no vídeo de hoje nós iremos conversar sobre o porquê você deve criar o hábito de planejar com antecedência as tarefas do seu dia. Bora lá? Bom, você já teve a sensação de iniciar o seu dia, de iniciar as tarefas diárias com aquele ânimo, com aquela disposição, mas não demorar muito para você começar a se sentir distraído, distraída, começar a procrastinar porque não sabe exatamente qual tarefa encaixar naquele horário, qual tarefa começar a fazer primeiro? Pois bem, eu também já passei por isso. Para evitar situações deste tipo, você precisa planejar o seu dia. O planejamento diário funciona como um mapa que irá te guiar durante todas as horas seguintes, que irá te direcionar de forma mais objetiva e prática ao que você deve fazer, evitando assim o ato de procrastinar. A organização diária pode ocorrer de diversas formas, por meio de um post-it, por meio de uma anotação em um caderno, mas a melhor forma de você conseguir com êxito, determinação e disciplina cumprir o que você se propôs a fazer é cultivar o hábito de usar uma agenda. A agenda pode ser tanto física quanto virtual, mas o que importa mesmo é que você deve e precisa colocar suas tarefas com antecedência nesta agenda, mas principalmente se propor a fazê-las. Nada adianta você escrever, eu preciso molhar as plantas, eu preciso ler por 1 hora, eu preciso fazer questões de aritmética e não cumprir o que está escrito. Tá, Maria, mas o porquê uma agenda é melhor? A gente sempre tem essa ideia de que eu me lembro, eu consigo, eu vou me organizar sozinho, com a minha mente, vai dar tudo certo. Mas presta atenção, eu vou te dar 2 exemplos. A Joana acordou de manhã cedo, na segunda-feira, e começou seus estudos. Ela se sentou na sua escrivaninha e foi estudar. Só que ela não sabia se ela ia estudar português ou matemática. Ela não sabia se ia assistir aula ou fazer questões. Então ela passou uns 30, 40 minutos só pensando no que fazer. Aí ela decidiu assistir uma aula de um conteúdo de física. Mas acabou que depois da aula ela não sabia se já ia para as questões ou se revisava algo que ela viu no dia anterior. Pois bem, você percebe o quanto esta rotina ela é improdutiva? O quanto esta rotina não ajuda a Joana a cumprir com êxito suas tarefas? Agora o João, pelo contrário, ele é muito organizado. Ele tira o domingo para fazer um esboço, um esqueleto do que ele irá precisar fazer durante a semana. Então, na segunda, quando o João se senta para estudar, ele sabe exatamente que, na primeira hora de estudo, ele irá dedicar para ver uma aula de biologia. Logo em seguida, ele vai fazer questões de fixação do conteúdo e depois vai revisar o que ele viu no dia anterior, por meio de flashcards. Estas foram as 3 primeiras horas da manhã de estudos do João. Você consegue entender a diferença? Como o João, é muito mais produtivo do que a Joana? Você consegue perceber que o João foi mais produtivo não porque ele é incrível, não porque ele é um gênio, não porque ele é um CDF, mas porque ele simplesmente seguiu o que ele se propôs a fazer. A agenda, de modo geral, se bem elaborada e se realista, te norteia, ela te ajuda, ela te instrui. Você não precisa ficar se forçando a lembrar o que irá fazer. Você simplesmente precisa seguir. E isso, a longo prazo, te leva a um outro patamar. E qual patamar é esse? O patamar da disciplina. Ninguém se torna disciplinado num estralar de dedos. Vai dormir e no outro dia, nossa, hoje eu acordei disciplinado, hoje eu faço o que é preciso fazer, independente da circunstância. Não. Tudo é diário. Todo bom hábito precisa ser cultivado. Você não acorda e simplesmente muda, pega os seus maus hábitos e transforma-os em bons.
Você precisa, na verdade, com pequenas atitudes diárias, com pequenas mudanças, cultivar bons hábitos, cultivar virtudes. Então, é o pouco todo dia que te leva ao topo. Não é você simplesmente acordar um dia, fazer 8 horas de estudos, depois ir para academia. Não, é você compreender que todos os dias, se você fizer 4 horas de estudo, é muito melhor do que um dia que você estuda muito e deixa de estudar nos demais. E isso serve para tudo. Você precisa criar metas. Beleza, Maria, eu já entendi que eu preciso criar metas diárias e cumpri-las. Mas como é que eu vou organizar estas metas? A primeira coisa que você precisa para montar uma organização semanal de forma eficaz é se conhecer. Conhecer quais são as tarefas fixas durante todos os dias da sua semana. Você acorda 6 horas da manhã. Beleza, então 7 horas você está tomando seu café. 7h30 você se senta para estudar. Então, a partir das 7h30 você vai escrever no Google Agenda, na sua agenda virtual, na sua agenda física ou nas notas do Keep, que é excelente, eu vou estar mostrando para vocês depois. E aí você vai escrever tudo o que você precisa fazer. Eu preciso lavar a louça, eu preciso lavar o banheiro, eu preciso organizar o meu quarto, eu preciso fazer 1 hora de Duolingo, eu preciso assistir 1 aula de matemática. Mas aí você vai sempre especificar 1 hora de aula de matemática sobre funções do 2º grau. Não adianta colocar matemática. O seu cérebro ele vai fazer de tudo para que você procrastine diante daquela tarefa, porque ela não foi bem objetiva. Então, ele vai colocar tudo de forma específica para aquilo clarear a sua mente. Outra coisa importante, você não precisa, ou melhor, você não deve colocar 1 milhão de tarefas. Seja fiel no pouco, para só depois você ser fiel no muito. Comece devagar, comece aos poucos. É por isso que você deve se planejar. Você vai ver a diferença que faz. Eu muitas vezes já procrastinei e procrastino por falta disso. E quando eu, com antecedência, preparo tudo o que eu devo fazer, o meu dia, a minha semana, ela é sempre mais produtiva e eu sempre me sinto mais satisfeita. A Carolina sempre fala algo que é assim, imprescindível para quem quer criar bons hábitos. A segunda começa no domingo. Nós temos muito essa mania de dizer, na segunda eu faço, na segunda eu começo a dieta, na segunda eu começo os estudos, na segunda eu começo a academia. Não! Comece o planejamento no domingo, porque o final de semana a gente sempre tira para descansar, para ficar de boa, ir à igreja, ir ao cinema, assistir filme. Mas se você tirar 1 hora do seu domingo para planejar, para fazer um esboço daquilo que você irá fazer na segunda, na terça, na quarta e assim sucessivamente, isso vai te nortear muito mais, porque você não vai perder aquele tempo nem ficar propício a procrastinar. Você entende? Você acorda já sabendo o que vai fazer. E isso gera motivação, e isso gera disciplina. E essa disciplina, devido ao planejamento, evita a procrastinação. E o que é procrastinar? Se não deixar para depois algo que você poderia fazer agora. Então, eu realmente acredito que se você criar o hábito de usar uma agenda, a sua vida de estudos, a sua vida de trabalho, a sua vida cotidiana vai mudar drasticamente, vai melhorar, você vai se sentir mais satisfeito consigo mesmo, irá conseguir cumprir aquilo que se propôs a fazer. Bom, é isto, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gosta dessa proposta de vídeos nesta pegada, falando sobre assuntos que nos ajudam no desenvolvimento pessoal, comenta aqui embaixo que eu posso gravar outros vídeos assim. Me segue lá nas redes sociais, meu Instagram é Medicina by Mari. E é isso. Qualquer coisa eu tô por aqui. Um grande beijo e fiquem com Deus. Tchau!